Efésios capítulo 2, vamos lá? Olha só, a palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois todos somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, dá-nos da tua graça de conhecermos um pouco mais sobre o Deus da ressurreição. Que o Senhor abençoe, e onde precisa haver ressurreição, que haja nessa noite em nome de Jesus, e onde precisa haver limpeza dos ressurretos, que continue havendo em nome de Jesus. Se conosco que nos guia nesse processo, é a nossa oração e clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, é sobre o Deus da ressurreição que eu gostaria de conversar com vocês. Está aí no verso 6, e Ele nos ressuscitou, né? Claramente, o texto em tela mostra e faz uma descrição sobre o Deus da ressurreição. Uma pergunta foi feita por Jesus Cristo, é uma pergunta legítima, e que ela reverbera e passa na história e chega até nós hoje. Quem dizem os homens que eu sou? Essa é uma boa pergunta. Há muitos entendimentos a respeito de quem é Jesus, obviamente, muitos entendimentos verdadeiros e muitos entendimentos falsos. Na época do próprio Jesus Cristo, disseram a ele quais eram alguns desses entendimentos que certamente aqueles e muitos outros nos dias de hoje também continuam no coração e mente das pessoas. E ele pergunta a Pedro: e você exatamente quem diz que eu sou? Porque todos os entendimentos das pessoas em relação a Jesus Cristo estavam equivocados. E Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou: verdade, bem-aventurado és, porque isso foi uma revelação dos céus. Entendendo que pode haver vários entendimentos a respeito de quem é Jesus Cristo e não necessariamente todos eles sejam verdadeiros. O entendimento verdadeiro sobre quem é Jesus, ele precisa ser compatível com aquilo que o próprio Deus diz a respeito dele. Isso parece óbvio do que diz respeito a nós mesmos. Quem é que as pessoas dizem que nós somos? Depende do que nós mostramos na vida das pessoas. Às vezes elas chegam a conclusões que nós dizemos: da onde você tirou isso? Porque eu não sou nada disso aí que você está dizendo. Porque eu não revelei, eu não manifestei nada que leve alguma dessas pessoas, eventualmente, a tirar conclusões que eu olho e digo: mas eu não sou isso. Então, o texto em que nós acabamos de ler faz uma descrição sobre este Deus da ressurreição, seguindo lá a pergunta de Jesus Cristo, para que os efésios tivessem um bom entendimento a respeito de quem é Jesus Cristo. E eu proponho aqui 3 respostas plausíveis. A primeira delas: o Deus da ressurreição é aquele que dá vida. Verso 1, ele vos deu vida. Verso 5, estando nós mortos nos nossos delitos, ele nos deu vida. Na verdade, o único capaz na história de dar vida é o próprio Deus. Você vai se lembrar, todos nós sabemos que Satanás, um anjo caído que se rebelou contra Deus, seus objetivos e propósitos, que faz tudo o contrário daquilo que são o planejamento inicial dos propósitos de Deus na história, a sua ética e assim por diante. Ele foi expulso dos céus
e atua nos dias de hoje, todos nós sabemos disso, esperando o dia, como diz o próprio Judas, ele e todos os anjos que seguem a Satanás, aguardando para serem punidos. Eles estão sendo preservados para o dia da punição. Entretanto, Paulo vai dizer que algumas pessoas acreditam em Satanás, exatamente aquele que tem prodígios da mentira. Olha só que um outro texto diz, fazendo uma descrição sobre este líder dos espíritos malignos. Ora, o aparecimento do iníquo é uma pessoa que haverá de se manifestar antes da vinda de Jesus Cristo. É segundo a eficácia de Satanás. Olha que interessante. Eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Vou repetir. Com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. E a fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se, tiveram prazer com a injustiça. Então, Satanás, que é aquele que tem poder, tem sinais e prodígios da mentira, ele, obviamente, não tem o mesmo poder e consegue fazer os mesmos sinais e prodígios da verdade. Na verdade, Satanás é mentiroso e, por essa razão, por que eu estou citando todo esse malabarismo de Satanás e todos os anjos malignos, portanto, caídos, é porque ele não tem a capacidade de executar a ressurreição de absolutamente ninguém. Você não tem nenhum exemplo na história de gente morta, desde Adão até hoje. De ressurreição tem algumas. Todas elas, 100%, obrigatoriamente, operadas por Deus. Não há nenhum sinal e prodígio da mentira operado, por exemplo, em falsas ressurreições. Como Satanás vai poder executar uma falsa ressurreição? O corpo está em putrescimento, em apodrecimento, em putrefação. Como é que ele pode, então, falsificar? Ele pode até possuir a vida de quem não é possuído pelo Espírito Santo de Deus, mas ele não pode fazer com que alguém saia da morte para a vida. Só Deus que tem o poder da ressurreição. Olha que curioso. Aí ele diz, nós vimos no verso 1, as duas palavras delitos e pecados, as duas se referem, na sequência, exatamente um passo em falso. Caminhar de maneira equivocada, ou ainda pecar é errar um alvo, estar muito aquém daquilo que é um determinado padrão. Ele diz, então, que, à luz disso, estas pessoas que eram os efésios, que refletem todos aqueles que longe de Deus se encontram, são pessoas que acabam errando o alvo, acabam ficando aquém do alvo, justamente por causa de seus delitos e transgressões, por causa dos seus passos em falso. Isso não mata obrigatoriamente ninguém, a sequência é que isso reflete a morte já existente. Isso obrigatoriamente não mata ninguém, mas reflete a morte já existente. O resultado disso está lá adiante, no livro de Efésios, que ele vai dizer que eles estão separados da vida de Deus. Essa é a grande questão, só Deus tem a capacidade, portanto, como ele é o Espírito da verdade, de produzir ressurreição, porque o Deus da ressurreição é o Deus que dá vida. Isso muda muito na minha história e na sua história. E talvez um bom exemplo disso, eu vou mencionar a vida de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, olha que história interessante. Elias e Eliseu são dois profetas do Antigo Testamento. O que é que eu e você deveríamos fazer à luz justamente de Deus ser a origem da ressurreição? Na verdade, existe uma postura em que eu e você deveríamos ter, já que Deus é a origem da ressurreição, além de agradecermos
pela ressurreição executada, eventualmente, em cada um de nós, porque nós não temos a capacidade que só existe em Jesus Cristo de se auto-ressuscitar. A Bíblia diz que, lá em 2 Pedro, ele foi ressuscitado pelo Espírito, em outros lugares diz que ele foi ressuscitado pelo Pai, mas ele mesmo diz que eu tenho poder para dar a vida e para reaver, e esse mandato eu recebi de meu Pai. Jesus Cristo, entre outras coisas, foi o autor da sua própria ressurreição, porque ele é o Deus da ressurreição. Então, além de agradecer sobre a ressurreição operada em nós deveríamos fazer um pouco mais do que isso, penso eu. A história de Eliseu e Elias talvez sirva para nos ajudar a saber o que deveríamos fazer diante desta verdade do Deus da ressurreição. Na verdade, Eliseu é discípulo de Elias. Elias viveu uma vida total. Elias e Eliseu, né, os dois, uma vida completamente singular. E Eliseu vai para um lugar e diz para Elias vai para um lugar e diz para Eliseu assim: fica aí. Eliseu diz assim: fico não, eu vou atrás, grudado em Elias. Veja que interessante. Aí chega em determinado lugar, os profetas diziam: é hoje que vão vir buscar a vida de Elias. Estou sabendo. Aí Elias vira para Eliseu e diz assim: olha, eu vou para outro lugar, fica aí. Fico não, vai junto. No terceiro lugar, quando ele chega diante do Rio Jordão, ele pega o manto, enrola na mão e põe sobre as águas, e o que nós temos ali é uma repetição daquilo que existiu em outro lugar, que foi Moisés no Mar Vermelho, onde literalmente o Rio Jordão se abriu, e Eliseu do lado, e eles passam e atravessam para o outro lado. Eliseu está só na cola observando, tipo Josué e Moisés. Aí Elias já sabia que ia ser levado por Deus aquele dia, faz uma proposta, é o sonho de consumo de qualquer um de nós. Faz essa proposta para Eliseu: o que queres que eu te faça? Nossa, pensa, um cara que abriu o Rio Jordão lá, um cara que viveu coisas absolutamente espetaculares, cheio do Espírito de Deus, fazendo coisas que nenhum homem sem o Espírito de Deus é capaz de fazer, vivendo uma vida singular, propõe para Eliseu: o que você quer de mim? Nossa, é a proposta que Deus fez para Salomão, na versão Elias-Eliseu. O que você quer de mim, Salomão? Salomão pede sabedoria. O que você quer de mim, Eliseu? Diz Elias. E ele diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eita! Elias diz assim: dura coisa me pediste. Mas se você vir a hora em que Deus me levar, o seu pedido será concedido. E aí imagino que ele, sabendo que seria no dia, você imagina pedindo porção dobrada do espírito de Elias, sabendo que era a qualquer momento. O que você acha que Eliseu fez? Nossa, mano, colado assim. Eliseu, não posso. É comercial, não dá. Bebe água, não vou. Ali na cola, meu amigo. Não largo de jeito nenhum a vida de Elias. Diz o texto que vem a carruagem do fogo, separa os dois e um redemoinho leva, e ele deixa cair um manto, e Eliseu pega esse manto. E diz: agora eu estou com a tocha, né? Eu estou com o cajado de Moisés, eu sou a continuação de Elias. Exatamente. Aí os camaradas chegam para a vida de Eliseu: deixa que nós vamos procurar a vida de Elias. Eliseu diz assim: não vá. Não, mas nós queremos ir. Então vai. Eles vão, não acham a vida de Elias, voltam, nós não achamos. Eu falei para não ir. Eliseu, velho, profeta, faz o que eu estou mandando. Eliseu vai lá, agora está diante do mesmo Rio Jordão que Elias abriu, pega o manto, coloca sobre o Rio Jordão, e o Jordão se abre novamente. O Rio Jordão acho que devia estar acostumado, lá vem outro, aí diz: abre logo aqui, porque deixa o cara passar, é profeta, né? Então, aí Eliseu tem a absoluta certeza de que o Espírito de Deus de Elias está sobre ele, e as pessoas à volta de Elias dizem assim: o Espírito de Elias está sobre Eliseu. Pronto, estou com a tocha, segue a vida. Aí, numa das caminhadas aqui, ele encontra uma mulher que a Bíblia descreve como a sunamita, uma mulher rica. Uma mulher rica, bondosa, junto com seu marido, que diz assim: Eliseu está passando toda hora aqui, vamos fazer o seguinte... vamos construir um quartinho de tijolo, colocar uma escrivaninha, uma cama, um computador MacBook para ele lá, tarará. Ele passou aqui, ele fica aqui. E ela fez isso bondosamente. Em determinado momento, Eliseu, sabendo disso, diz àquela mulher: o que você gostaria que eu te fizesse? A mesma pergunta que Elias fez para ele. Ela diz assim: olha, eu e meu marido somos casados, ele é velho e nós não temos filho. Para quem vai aquela herança
entre outras coisas, já que eles eram ricos. E Eliseu diz assim, então daqui a um ano você vai estar abraçando o menino. E ela diz assim, não brinca com a tua séria, não brinca com coisa séria. Não faz... Eu imagino a ânsia, né, daquela pessoa rica querendo um filho. Não brinca com coisa séria. Não, daqui a um ano você vai abraçar um filho, dali um ano ela estava com o filho. Diz o texto que eles foram trabalhando. Passou um determinado momento, o menino já havia crescido, deu uma dor de cabeça naquele menino, e ele disse, ai, minha cabeça. Cai no chão, o pai pega, leva até a mulher, e aquele menino fica até ao meio-dia no colo da mãe. Mais ou menos umas 4, 5 horas, e morreu. É aqui que entra a história. Você imagina a angústia daquela mulher diante da morte. Você imagina a angústia e a ansiedade. Parece que é quase como ela estivesse adivinhando. Eu falo, não brinca com coisa séria. Agora Deus me dá um filho, tira o filho, está de brincadeira comigo. Um trabalheiro danado para criar com todo cuidado esse menino. E agora Deus tira. Como é que aquela mulher se porta diante da morte? Diz o texto assim, que o rapaz levou a sua mãe, cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu, mais ou menos lá, umas 4, 5 horas. Ela subiu e deitou ele sobre a cama do homem de Deus, lá no quartinho, já pôs logo lá, fechou a porta e saiu, chamou a seu marido e lhe disse, manda um dos seus moços juntar uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus. Se a morte se estabeleceu, a postura que cabe diante da morte é que eu corra até o homem de Deus. Porque aquele homem de Deus, sobre quem repousa o espírito de Elias, é aquele sobre quem o único que pode fazer alguma coisa diante da morte. Se existe um lugar que eu posso encontrar a ressurreição, é naquele que representa literalmente a presença de Deus aqui na terra. E ela diz, faz isso. E ele buscou e literalmente arrumou uma das jumentas, e aquela mulher disse literalmente assim, para onde é que você vai? Não é festa de lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te falar. E eu estou imaginando aquele rapaz segurando a jumenta e aquela mulher sentado e alguém dizendo talvez assim, fulano, não posso não que agora eu estou com pressa. Toma um cafezinho aqui, agora não, na volta quem sabe. Olha o pão de queijo, hoje não, agora eu estou com pressa. Eu preciso ver o homem de Deus. E ele vai chegando e o que me admira é que Eliseu viu aquela mulher, o homem de Deus, chamado do Monte Carmelo, vendo de longe, diz a Geazi, que não é descrito neste momento, mas em outro momento sim, como um homem de Deus. O homem de Deus é descrito aqui, é literalmente um dos adjetivos de Eliseu, um homem de Deus. Diz Eliseu a Geazi, eis a sunamita, ele está vendo ela de longe, corre ao seu encontro. Está todo mundo correndo aqui nessa história. A mulher em direção a Eliseu, Geazi em direção à mulher, e Eliseu aguardando para ver que pepino é esse que a mulher vem numa angústia danada desse tamanho. Corre ao seu encontro e diz assim, vai tudo bem contigo, com teu marido e com a menina? Tua família está bem? E Geazi pergunta àquela mulher vindo, vai-te depressa e não para no meio do caminho não. E aí vem Geazi, está tudo bem com seu marido, está tudo bem com a tua família? E ela diz assim, está tudo bem. E segue adiante. Mano, se está tudo bem, está correndo por quê? Resposta, porque Geazi não é o homem de Deus. Eu não quero falar com você, meu filho, eu quero falar com quem manda na história, com quem pode resolver. Eu não quero intermediários, eu quero aquela pessoa que é o único que pode lidar literalmente com a morte. Se tem algum lugar que eu possa encontrar a solução para a ressurreição de meu filho, é com o homem de Deus que representa Deus aqui na terra. Vai até ele. E chegando ela, o homem de Deus, lhe abraça os pés. Essa é uma postura que só é encontrado com aqueles que são quebrantados literalmente diante de Deus. E abraça os pés, e no final da história diz exatamente o que aconteceu, e Eliseu, que é o homem de Deus, diz a Geazi, toma aqui o meu cajado, vai lá, põe o cajado em cima do menino que ele vai ressuscitar, vai na minha frente. Eliseu aqui, né, tipo, vai ver que tinha um problema de tendão igual eu, alguma coisa assim, não dou conta de sair correndo, vai na minha frente aí que você é novo. E ele chega lá e põe o cajado e volta, não acontece nada, esse não é o homem de Deus, velho. Só vai acontecer com aquele que literalmente representa quem Deus é aqui na terra. E neste caso, não é Geazi, é Eliseu. Então, significa que diante da morte, significa que diante dos pecados,
diante das pessoas que estão retratando um estado de morte. Significa que, diante de circunstâncias onde as pessoas estão literalmente aquém da exigência da lei, significa que as transgressões ou os delitos que refletem a morte, que podem dizer que são pessoas que estão dando passos em falso, retratando esta morte. O que é que eu e você, que eventualmente experimentamos a ressurreição, já que Deus, que é o Deus da ressurreição, que dá a vida, deu a vida a cada um de nós, fazer exatamente o que Eliseu e o que aquela sunamita fizeram diante da morte. Correm para resolver o problema. Ninguém olha para uma... Ainda dá tempo de resolver, mas a pessoa já morreu, mas o homem de Deus está vivo. Aquele que pode resolver o problema da morte está vivo. Vai diante dele e clama, se coloca aos pés dele. Senhor, faz alguma coisa pelo meu filho. Significa que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso que vocês eram mortos, nós éramos mortos, recebemos a vida e a ressurreição direto de Jesus Cristo, e assim como Eliseu e assim como aquela mulher sunamita, o que eu e você precisamos fazer, além de agradecimento, é ir aos pés do nosso Criador para apresentar ainda em tempo aquelas pessoas que, literalmente pelos passos em falsos, literalmente por estarem aquém da exigência da lei, são pessoas que retratam o estabelecimento da morte em sua vida. Senhor, tem misericórdia, aquelas pessoas estão mortas, olha para a vida delas, manda o teu Espírito para que haja ressurreição. Talvez eu e você, diante do Deus da ressurreição, não temos a pressa que Eliseu tinha, não temos a pressa que a sunamita tinha, porque nós enxergamos as práticas alheias à nossa volta e talvez não cheguemos às conclusões que o próprio Paulo determina sobre nós. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Se a gente não corre como aquela mulher sunamita e como Eliseu corre diante da morte, talvez seja porque nós acreditemos que as pessoas estão mentindo sobre as suas práticas, talvez seja porque essas práticas não signifiquem exatamente que elas estão mortas, e talvez seja porque nós queiramos que o nosso diagnóstico diante de práticas de pessoas que estão além e estão praticando coisas que estão muito aquém e que estão dando passos em falsos em direção ao abismo, são pessoas que não estão mortas, elas estão semivivas, ou semimortas, ou são zumbis espirituais. Porque se é diante da morte, a única postura que cabe é correr para aos pés daquele que é o Deus da ressurreição. Interessante, né? Você já correu aos pés de Jesus Cristo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida de Jesus Cristo. E você já se colocou aos pés de Jesus Cristo? Senhor, fulano ali está morto, ele está precisando de vida, eu não posso dar vida. Isso é uma alegria, isso é um consolo à vida da igreja de saber que só é possível a existência de uma verdadeira igreja na face da terra se Deus promover ressurreição e posteriormente ressurreições, porque Ele é o Deus da ressurreição e eu não sou e nem você é. Nós não temos condições de promover ressurreição. Nós não temos o cajado de Eliseu, e se tiver, nós fomos repetir, porque Deus não é um Deus de repetição. Vai lá, bate no tambor, faz uma maracutaia que Deus resolve. É do jeito dele, meu amigo. Vai, Geazi, põe o cajado na boca. Eu pus lá, esfreguei, bati na cabeça, não resolve nada. Vamos embora, Eliseu, o que está acontecendo? É porque você não tem o Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho porção dobrada de Elias. Eu sou representante de Deus aqui na terra. Vai, Deus, e abençoa. E Deus diz, toma seu menino que ele ressuscitou. Eliseu conseguiu fazer isso, e só quem pode ressuscitar a vida das pessoas é aquele que nem a morte conseguiu segurá-lo, é aquele que foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, mas ele mesmo se auto-ressuscitou. Eu sou a vida, só eu posso produzir, mas para produzir ressurreição você vai ter que beijar os meus pés. O problema às vezes da vida da igreja é que nós não queremos nos colocar aos pés daquele que é o dono da ressurreição, Jesus, o verbo vivo, a verdadeira vida, aquele que habita nos corações de quem estava morto e agora está vivo. E ele diz, prega o evangelho e fica na sua, porque quem vai ressuscitar no tempo que eu quiser, as pessoas que eu quiser sou eu.
Mas cabe à igreja, se nós... não tem estrutura, não tem planejamento, nada contra a estrutura, nada contra planejamento, nada contra as coisas organizacionais, mas nada disso produz vida. Nós precisamos constantemente nos colocarmos de joelhos dizendo, Deus, gera vida na nossa igreja. Deus, existem pessoas que foram ressuscitadas, continua produzindo ressurreição. Nós deveríamos começar os cultos na nossa igreja de joelhos, diante do Deus da ressurreição. Produz vida que nós não temos condição. Eu falei para aquele que estava morto, Deus, eu evangelizei, levei a tua palavra, eu coloquei ele aos teus pés, mas eu não tenho capacidade diante disso de produzir vida. Deus, produz vida naquelas pessoas que estão mortas. Nós precisamos ajoelhar e pedir. É isso que Paulo está ensinando na igreja de Éfeso. Porque Jesus é o Deus da ressurreição. Eliseu entendia isso e a sunamita entendeu também. Mas tem muitos de nós que não entendemos, como quem sabe, o marido da sunamita. Onde você vai? Nem é feriado, velho. O que está acontecendo? O filho dele está morto, mano. Não, quem fica aí? Vamos tomar um café. Tem tempo? Não tem tempo não, meu amigo. Você vai ser enterrado daqui a pouco. Tem hora para fazer isso, irmãos. Se tem uma das coisas que eu aprendo, e gostaria que todos nós aprendêssemos, é que Efésios nos ensina que, literalmente, o Deus da ressurreição é o Deus que dá vida. Nós devemos agradecer por essa vida e devemos clamar para a extensão dessa vida a outras pessoas que estão mortas. Só existe, então, uma possibilidade da igreja fazer isso. Se ela chegar à mesma conclusão que Deus apresenta. As pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. Você está correndo para apresentar as pessoas até o Deus da vida porque elas estão mortas? Segunda coisa. O Deus da ressurreição não é só um Deus que dá vida, mas eu fiz questão de colocar assim para ficar bem fácil. É um Deus que limpa a vida. É um Deus que dá a vida, mas é um Deus que limpa a vida. O texto nos diz que quando éramos mortos, no verso 2, existe o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Significa que as pessoas mortas estão sobre elas, entre outras coisas, recebendo uma influência maligna. O texto diz que existe um espírito atuante. Por isso que existe uma guerra espiritual. E mesmo este espírito atuante, que está nos lugares celestiais, nós vimos lá no capítulo 1, anteriormente, que Jesus Cristo está não acima, mas muito acima daqueles espíritos malignos. Então, nós não precisamos temer, mas precisamos aprender a respeitar que existem coisas que são totalmente sobrenaturais, como, por exemplo, tem várias delas, mas o camarada matar a namorada, esquartejar, botar os pedaços dentro da geladeira e começar todo dia de manhã, cortar um dedo, um pedacinho da batata da perna, da coxa, fritar para tomar café de manhã. Isso é sobre-humano, irmãos. Exemplos desses eu posso dar para vocês, e aqui vocês sabem um monte de outros. Estes não sutis e outros exemplos mais sutis. Mas o meu ponto é que existe um espírito atuando naqueles que são descritos como pessoas mortas e, portanto, filhos da desobediência. Mas o meu medo é que a gente reconheça metade da história. Que Satanás, todo mundo até faz questão de encher a boca, dizendo, é uma luta espiritual, Satanás está agindo, os anjos malignos, Deus me livrou e tirou um dado maligno, e nós corremos, e pela fé nós vencemos, e aí nós temos uma verdadeira luta, e parece que somos nós contra Satanás. Não, irmãos? Existe mais alguém que está atuando, que nós sabemos nos versos anteriores, que é descrito pelo Espírito daqueles que são obedientes, daqueles que foram ressuscitados. Nós tínhamos isso quando éramos mortos, mas Deus não tirou totalmente isso, mesmo agora vivos. Eu vou repetir. Nós tínhamos isso quando éramos mortos, mas Deus não tirou totalmente isso, mesmo dando vida. Diz o verso 1, aliás, o verso 2, né, os filhos da desobediência, o verso 3,
nós andamos de acordo com essa desobediência. Desobediência seguindo as inclinações ou os desejos ou os anseios da carne. Carne aqui são coisas não físicas, mas aquele espírito ético contra Deus. Nós tínhamos anseios e prazeres de obedecer coisas que são contrariamente à vontade revelada de Deus. Nós tínhamos satisfação com isso. Se Deus manda ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Se Deus manda levantar, a gente deita. Se Deus manda beber água, eu não bebo. Mas se Deus manda ficar quieto aí, é que eu vou beber água para ele aprender que quem manda na minha vida sou eu. Não é assim? Como é que é aquele texto? Aquele ditado que fala, não sei o quê, fulano da boca, quem manda na minha boca sou eu, né? Não tem assim? A gente acha isso. Então, pessoas que seguem vontade dos próprios pensamentos e éramos, por natureza, ou éramos por merecimento, filhos da ira de Deus. Deus tira isso, coloca a vida, mas como ele não tira 100%, ainda existe na igreja resquícios de desejos da carne, resquícios de eu faço a vontade do meu pensamento, que no meu pensamento mando eu. Filipenses 4:8, nisso é que vocês devem pensar, naquilo que é justo, amável, puro. Não penso, no meu pensamento mando eu. Quem é Deus para querer mandar agora na minha vida? E a gente ainda tem resquícios daquela antiga natureza que refletia um estado de morte. Mesmo vivos, diz o texto de Colossenses lá adiante, que éramos inimigos de Deus no entendimento. Por isso que a obediência, mesmo vivos, não é uma obediência simples, ela é uma obediência lutada. É uma obediência que não é fácil. É uma obediência que a gente tem que se convencer a nós mesmos. É uma obediência que a gente está numa verdadeira guerra da gente com a gente. E quem é que nos ajuda nessa guerra? Alguém que não é chamado de o espírito da potestade. Alguém que não é o espírito das trevas, é o espírito da luz. Não é o espírito daqueles que são desobedientes, mas é o espírito que atua nos obedientes, mas que ainda gostam de em quando desobedecer. Por isso que o processo de pureza não é fácil, mas nós não estamos sozinhos no processo de pureza. O que significa que o Deus da ressurreição, ele não é, preste bem atenção, um espectador. O Deus da ressurreição não é um observador. O Deus da ressurreição não é um torcedor. Algumas heresias se manifestam ainda em nossos dias, como os frioilistas, por exemplo, os teólogos da vontade livre, da abertura de Deus, justamente porque consideram Deus como um espectador. Deus está só observando. Ele literalmente deu vida e disse, vai que agora a corrida é sua, vai que agora é você, vai que eu te encontro na ressurreição, vai que agora o problema é teu. E tem gente que acha isso. Nós estamos sós. Jesus disse que vocês não estarão sós. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente tem que se colocar de joelho diante do Deus da ressurreição, agradecendo a vida recebida e pedindo para que Ele distribua a vida naqueles que ainda se encontram nos seus delitos e pecados. Mas nós também precisamos nos colocar aos pés daquele que é o autor da ressurreição, porque este que é o autor da ressurreição continua limpando aquelas pessoas que ele mesmo ressuscitou. Diz o texto de Hebreus que mesmo Jesus sendo assunto aos céus e coroado, sentado à direita de Deus Pai, ele ora e intercede pela vida dos seus. Pense, nós damos trabalho para Deus até agora. Você achou mesmo que o problema ressurgiu e resolveu? Não, irmão. Nunca resolve. Se no céu Deus, em algum momento, ficasse ausente de cada um de nós, certamente escolheríamos coisas semelhantes àquilo que Adão escolheu. Nós precisamos 100%, o tempo todo, da presença de Deus, continuando a limpar o nosso coração. Então nós precisamos orar e dizer, Deus, o Deus da ressurreição, o Deus que deu vida, limpa minha alma, limpa meus sentimentos, limpa meu coração, limpa minhas ideias, limpa aquilo que eu penso, limpa aquilo que eu não penso, limpa o que eu gosto, limpa o que eu não gosto. A gente ora pedindo a Deus, não só para Ele dar vida, mas para Ele continuar a limpar a vida de quem Ele já deu vida para cada um de nós. Se a igreja do Cruzeiro quer continuar sendo esse luzeiro na face da terra, ela precisa se colocar diante desse Deus que deu vida e diante desse Deus que limpa a vida.
Quem é que limpa a vida? Eu sei que ele faz isso por instrumentos, eu sei disso. Mas uma das coisas que ele também faz é sem instrumentos. Eu também sei disso. Porque se fosse única e exclusivamente por intermédio dos instrumentos que Deus limpasse a vida, significa que a ação do Espírito Santo de Deus era completamente dependente das nossas intervenções. Já pensou? Deus não é preso a nós, irmãos. Deus é livre. Ele está na igreja, mas ele não está preso. Ele age de maneira independente. Ele age por intermédio de meios, mas age de maneira direta, sem meios. E a gente tem que pedir a Deus, Senhor, pedir a Deus de duas formas. Senhor, sem meios, eu não sei o que é bom e o que é ruim. Eu acho que os dois são bons, na nossa cabeça. Senhor, sem meios, põe o teu dedo no meu coração, direto, vai lá e tira. Ele faz, irmão. Deus faz do jeito dele, às vezes dói um pouquinho, mas ele faz. Você vai dizer, não, é melhor Deus diretamente não, porque é muita luz, é muito direto, é o dedo de Deus. Não. Então usa meios. Mas eu não gosto dos meios. Então, esse é o problema. A gente não gosta das intervenções de Deus. Mas o que é que faz com que a igreja do Cruzeiro seja uma igreja viva? Deus. O que é que faz que ela seja uma igreja limpa? O Deus da ressurreição. O que é que faz que ela continue melhorando e se limpar? O Deus da ressurreição. Nós dependemos do Deus da ressurreição no nosso meio, irmãos. Eu estou dizendo isso para que a gente não fique 100% dependente de coisas que elas mesmas, por si só, não podem produzir aquilo que 100% só Deus pode produzir. Cuidado com isso. Qualquer igreja precisa continuar caminhando na dependência de Deus. Senhor, obrigado pela ressurreição. Mas as minhas ideias não são boas. Se você tem coragem, e toda vez que eu lido com gente que adulterou, por exemplo, eu digo assim, o que eu faço, pastor? Então, desadultera, não tem jeito, né? Então, vai lá e rompe com a pessoa que você está vinculado. Como é que eu faço isso? Peça a Deus. Ah, tá bom. Deus, abençoe. Não é assim, mano. Peça direito. Deus, eu não quero gostar de quem gosto. Deus, eu sei que eu me envolvi de maneira equivocada. Meus sentimentos estão grudados, desgruda. Isso. Peça a Deus que Deus faz. E naquelas pessoas que você não gosta, diz assim, Deus, não gosto, faz eu gostar. Faço. Deus, não quero chegar perto, me faz chegar perto. Faço. E se você não quer orar, porque você talvez tenha certeza disso, diga para Deus, Deus, o que tem que mudar no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas ideias, no meu coração, faz para que eu reflita quem o Senhor é na face da terra. Muda as minhas disposições para que elas reflitam as tuas disposições aqui na face da terra. Muda aquilo que existe dentro de mim para que ela reflita aquilo que existe dentro de você. Faz com que eu seja verdadeiramente um filho teu iluminando as pessoas e salgando as pessoas aqui na terra. Então, o que precisa mudar na minha vida, eu aceito, Senhor, muda dos céus para que eu me pareça com o Senhor. Ora, dizendo isso a Deus, sabe qual é o nosso problema? Vai que a gente ora, vai que Deus ouve, vai que Ele intervém, então é melhor nem orar, nem pedir para não ter a intervenção dEle. A gente vai andando pelo caminho, fazendo orações mais ou menos assim, Deus abençoa o cruzeiro, as luzes, Deus o sol, está frio, Deus aqueça meu coração. E a gente não faz orações honestas, não faz orações reais, não faz orações verdadeiras, tentamos escamotear as nossas verdadeiras intenções, que o texto de Isaías no Antigo Testamento diz, ai daquele que esconde diante de mim as verdadeiras intenções, que Jesus Cristo é tido nas suas descrições de Apocalipse, aquele que tem os olhos que saem raios de fogo dos seus olhos, nada pode fugir à luz de Deus olhando para nós. Então a única coisa que cabe a nós é aquilo que coube no Salmo 73. Abre o jogo, irmão. Abre o jogo diante de Deus, pode mentir diante dos outros, pode virar no meio de você quiser, mas diante de Deus ajoelha e diz, Senhor, quem eu sou? Não é quem diz os nomes que o Senhor é. Eu já entendi que o Senhor é filho de Deus, mas às vezes eu tenho dúvida se eu sou filho de Deus. Eu já entendi que o Senhor é um representante do céu, mas às vezes eu tenho dúvida se eu sou representante do céu. Eu não tenho dúvida que o Senhor está à direita de Deus, mas às vezes eu acho que eu estou à esquerda de Deus. Me dá certeza para onde eu estou indo, Pai. E muda aquilo que precisa mudar dentro de mim, para que essa certeza brote no meu coração. Porque o Deus da ressurreição é o Deus que dá a vida, mas é o Deus que limpa a vida. Quem é? Graças a Deus por isso. Quem vai limpar a igreja do Cruzeiro? Eita, você achou que era eu? Rapaz, eu vou limpar só 10%, fazer tipo a pregação de Jonas. Pregação de 3 dias, ele prega 1 dia e meio. É um negócio, não dá, não dou conta.
Não dou conta, até desespera. Você vai limpando, meu Deus do céu, e aí você não consegue, aí você não dá. Tem que ser, os presbíteros, os diáconos, nós precisamos nos ajoelhar como fez Sunamita diante de Eliseu. Um homem de Deus diz, meu filho morreu. O senhor pode me ajudar? Eliseu diz, eu posso. Às vezes ele usa Geazi, usou em outros lugares, mas naquele momento ele até tentou. E Geazi não deu muito certo. Às vezes Deus usa nós, em alguns momentos dá certo, e outros não dá não. Mas nada impede que ele mesmo faça o que ele quer fazer na igreja do Cruzeiro. Porque o Deus da ressurreição é aquele que dá a vida e aquele que limpa a vida. Mas, por último, não é só aquele que dá a vida e que limpa a vida. O Deus da ressurreição é aquele que escreve a vida. Eita, eu gostei disso aqui, hein? Deus é um poeta. E eu acho que é mesmo. Diz o texto no verso 10. Tudo que Deus fez, somos feitura dele. O termo que aparece para feitura é literalmente somos poema de Deus. Tudo que Deus fez, do verso 1 a 9, é porque nós somos um poema de Deus. Significa que Deus não é um espectador, Deus não está indo no cinema e a igreja é um verdadeiro telão que ele está assistindo para ver o que acontece. Deus não é um coadjuvante, ele é o ator principal. A história diz respeito a ele e não a nós. A gente acha, às vezes, que a história diz respeito a nós, a história diz respeito a ele. Ele está escrevendo a história. Você diz, será? Exatamente. Sabe aquele filme de terror que você assiste e diz, acabou, mano, morreu todo mundo, não salva ninguém nessa história. E no finalzinho, o diretor está escondendo o jogo e diz aqui, vira para a direita, e ele fala, meu Deus do céu, não acredito, esse diretor é um gênio, velho, não é que deu certo aqui? Eu jamais imaginaria que dava certo. Então, Deus, ele nem conta o meio da história, ele já conta o final, vai dar certo. Você diz, não vai. Não, nós vamos chegar lá. Não vai. Nós vamos conseguir desse jeito. E a gente sabe o final da história dessa grande novela, desse grande teatro de Deus. E a gente está vendo dizendo, Deus diz assim, vai chegar do lado direito. E a gente diz, pode chegar em qualquer lugar, menos do lado direito. Não vai dar, velho. E Deus diz, o resultado é esse. Ele diz, não vou conseguir chegar lá. Eu estou escrevendo a história. Você não está entendendo. Eu sou o diretor do filme. Quem manda nesse filme aqui sou eu. Eu é que escrevo essas coisas. E Deus é quem escreve a história de cada um de nós. Não somos nós que literalmente vamos escrevendo a nossa história e Deus vai observando e dizendo, nossa, Geraldo, que legal, vai fundo, vai lá que eu sou o seu torcedor, vai dar certo, Geraldão, toca aí, mano. Se é um cara fera, vai conseguir. Vai conseguir porque Ele disse que vai conseguir, porque Ele escreveu os meus dias. Os meus dias não só estão contados, mas estão escritos e determinados por Deus, sem que com isso eu me torne um robô, sem que com isso eu seja uma marionete nas mãos de Deus. Mas como é que pode Deus escrever a história e não tornar a gente marionete? É porque Deus é Deus, Deus não é um diretor de filme, Deus é um ser completamente diferente do que nós conhecemos. Eu não tenho a menor ideia de como é que Deus faz isso, mas eu sei que Deus faz. É isso que é espetacular, é Deus, essa palavra é pesada. Rapaz, diz o verso 4, Deus fez isso por causa da sua misericórdia. Deus é grande em misericórdia, diz outros textos, é rico em misericórdia, outros textos, por causa da sua muita misericórdia. Deus está escrevendo para revelar a misericórdia dele a cada um de nós, que é aquela surra que a gente deveria ter, porque nós, através daquilo que praticamos, refletimos a morte existente no nosso coração, e ele diz, por causa disso, são merecedores filhos da ira. Sabe aquele filho que apronta, meu, você está precisando apanhar, moleque desse, velho. Está precisando tomar umas varadas, pelo amor de Deus, não tem pai e mãe. Alguém dá um corretivo nesse moleque aí. Nós precisávamos desse corretivo, e para mostrar a grande misericórdia, que Deus não dá o corretivo que a gente merecia, Ele descarrega o corretivo que era destinado a nós em Jesus Cristo. Isso é misericórdia. A surra que era sobre nós, veio sobre outro. Eu não sei se você tem irmãos, e você sabe que, eventualmente, teu irmão está apanhando por sua causa. Pensa, velho, se você é ser humano, se tem um espírito aí, um pingo de verdade, você fala, nossa, e teu filho toma uma varada, você diz, era para mim, e o teu filho toma, e aí você diz para o pai, fui eu sei, mas ele vai apanhar no seu lugar para você aprender, que envolve outras pessoas. Exatamente. Jesus apanhou por nossa causa, para demonstrar essa grandeza que nós não temos. Essa misericórdia que nós não conseguimos exercer, que nós temos uma dificuldade enorme, porque nós dizemos assim,
o fruto da mágoa, fruto do rancor, fruto de corações entristecidos, fruto de escuridão que vai se estabelecendo em nós, é que nós dizemos assim, mas fulano fez, a igreja é assim, fulano é dessa forma, merece desse jeito, ele me bateu, ele falou desse jeito, ele virou o olho, ele me desprezou, e a gente faz uma lista enorme daquilo que nós deveríamos fazer com as pessoas, e já que a gente não tem acesso a elas, a gente vai tentando instigar de alguma maneira. Por quê? Porque nós não somos ricos em misericórdia, Deus é rico em misericórdia. E Ele não trata a gente como a gente merecia. Nós deveríamos nos tratar diferentemente do que nós merecíamos. Quem é que você trata que mereceria apanhar? Mereceria se dar um corretivo, dar um corte, dar um gelo, virar a cara, fechar a cara, responder de maneira bruta, ser áspero, ser uma pessoa que chega para lá e você responde de maneira diferente. Toma uma pancada e você diz, oi, pode bater que eu vou perdoar mesmo. Eu comigo é assim, bateu, eu perdoei. Na igreja, sem bater, a pessoa leva anos. E quando você senta para conversar, ela diz, 1984, no verão de 1984. Eu sei o que vocês fizeram no verão de 1984. Caraca, a igreja é assim? É por isso que Deus é rico em misericórdia e nós não. Diz o texto que, no verso 4, veja que interessante, por causa do grande amor com quem nos amou. Ou seja, amar é colocar o coração em. Amar é ir em direção a. Amar é estender a mão. Amar é abençoar quando é amaldiçoado. Amar é se colocar à disposição onde existe indisposição. Onde é que está o amor da igreja? O amor de Deus na igreja? Quando ela é tratada de maneira equivocada pela própria igreja. Quando a igreja ofende. Quando a igreja vai contra. Quando a igreja merece uma outra postura e você age na maneira como Deus age conosco. Amando essas pessoas. A gente gosta de falar do amor ao mundo. Vamos salvar os planetas, as galáxias, vamos salvar Saturno. Tem que salvar a Terra. A igreja do Cruzeiro tem que aprender a amar a igreja do Cruzeiro, irmão. Amar os irmãos. E tem que ter grande amor, porque pouquinho amor não resolve, a gente não dá conta. Mas como é que eu vou se aproximar daquela pessoa? Espera aí que eu vou tirar a cinta para ela. Você aprender que você mexeu com a família do fulano de tal, porque aqui o negócio é o seguinte, a gente está parecendo mais Lameque do que Jesus Cristo. Matei um homem porque me pisou e outro porque me feriu. Comigo é assim, bateu, levou. E Jesus Cristo bateu e diz, eu viro outra face, pode bater. Eu sou teu irmão, pode bater, eu amo você. Mas eu não quero, mas eu quero. Mas eu quero que você fique longe, mas eu vou ficar perto. De quem, preste bem atenção, e isso eu posso falar, de quem você se aproximou de pessoas que não querem a sua aproximação. Chamar para você poder sentar e cear com pessoas que você gosta é uma bênção, e deve fazer isso. Mas na nossa mesa precisa ter pessoas que são desgostosas. Pessoas que você diz, eu não sei porque você convidou essa pessoa aqui, velho, porque, pelo amor de Deus, ninguém quer essa pessoa do seu lado. Eu convidei por causa do grande amor. Porque eu experimentei do Deus da ressurreição o grande amor. A grande misericórdia. Por causa disso, na minha mesa senta quem eu gosto e quem eu não gosto. Quem eu quero e quem eu não quero. Quem eu prezo, e a gente faz questão de dizer isso. Senta no meu sofá as pessoas que são prezadas por mim. E eu queria que sentasse no seu sofá as pessoas que são desprezadas por você, ou no mínimo deveriam ser desprezíveis a você. Que você tem todas as razões para não convidar essa pessoa. Mas Deus convidou você para fazer parte do banquete dele. E nós éramos desprezíveis. E às vezes ainda somos desprezíveis. E Deus, por causa do grande amor, Ele não só ressuscitou, Ele não só limpou, Ele está escrevendo a nossa história. E por que Ele está escrevendo a nossa história? Para a gente aprender aquilo que Ele é, e nós não somos. Deus tem muita misericórdia, mas muita misericórdia. Eu não tenho não, velho. Eu, no seu lugar, já tinha consumido todo mundo. Thanos espiritual, nem meio milhão. Mata todo mundo, irmão. Vou começar, não dá, não aguento. Ninguém me segura, mas eu sou Deus. Ninguém me segura, então, meu amigo. Vou para cima de todo mundo. Mas Deus tem um grande amor e tem uma grande misericórdia. A Igreja do Cruzeiro precisa aprender que Deus está escrevendo sobre ele e a gente está aprendendo, para vergonha nossa, que Deus tem um grande amor e uma grande misericórdia. E para terminar, ele também diz, pela graça nós somos salvos, diz o verso 7, pela riqueza da sua graça,
diz o verso 7, pela suprema riqueza da sua graça. Meu Deus, graça já é bom, riqueza da graça é melhor. A suprema riqueza, não tem mais de dizer que é mais graça do que isso. Ele diz em bondade, porque Deus é bom. E você olha para a face da terra e diz, não, Deus é qualquer coisa menos bom. Irmão, Deus é bom. Um bom exemplo que nós temos disso é o Salmo 73, que o camarada invejou os arrogantes, aqueles que andavam, e ele falou, não quero nada disso, e aí diz o texto que ele ficou com raiva, achou que era inútil ser crente, até que ele entrou no santuário de Deus e atinou para o fim que Deus havia de dar a estas pessoas, que na cabeça dele eram pessoas que viviam tranquilas e sadias, na sua cabeça, porque Deus não é desse jeito. Deus está tratando a história do jeito dele, não do nosso. Ah, mas eu vi isso, viu equivocado. E aí diz o texto no finalzinho, quando você discorre no Salmo 73, que ele faz a interpretação de quem ele era no começo. Eu era um animal, um ignorante, um embrutecido na sua presença. E antes ele achava que Deus não fazia nada, e agora ele entende que Deus é atuante na história. Deus está escrevendo a história. Não é o historiador que está escrevendo. Deus é o grande historiador da sua própria história. Ele está escrevendo a história, irmãos. E porque Deus está escrevendo essa história, é que diz a Bíblia que o Salmo 73, depois de ele entender isso, ele começa o Salmo dizendo assim, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Sabe por que a gente não entende Deus escrevendo a história? Porque o nosso coração não está completamente limpo. Peça limpeza no coração, irmãos. Porque o Deus da ressurreição não é espectador. Deus é mais do que um diretor. Ele está escrevendo a história para a gente aprender da sua grande misericórdia, do seu grande amor, da sua grande graça e da sua bondade, porque Deus é bom. Você vai olhar à sua volta e diz, Deus é bom. É. Será? E muitos de nós não entendemos. E eu digo para você, nem eu. A única coisa que eu sei é que no final, Deus vai dizer, senta aqui já. Dá uma olhada agora como é que foi. Ah, tudo fez sentido. Pum. A minha mente agora viu do ponto de vista de Deus, coisas que eu não conseguia ver. Agora eu consegui então, Geraldo. Mas lá no meio do caminho você dizia que era o quê mesmo? Não, foi mal, Deus. Esquece isso aí, apaga esse negócio aí que agora eu entendi que o Senhor é bom. Irmãos, nós temos a oportunidade de entender agora que Deus é bom. O Deus da misericórdia, o Deus da ressurreição é um Deus bom. E Ele tem para ensinar para nós, à medida que Ele escreve a história, a sua misericórdia, o seu grande amor e a sua grande bondade. Eu pergunto, onde é que está, na vida da igreja, o exercício da misericórdia, do amor, da graça e da bondade? As pessoas conseguem olhar para nós e dizer de nós o que elas podem dizer de Deus? Fulano é misericordioso. Eita! Se fosse eu, já tinha dado a surra faz hora. Fulano é bom, muito bom. Teve gente que chegou assim, eu estou terminando, teve gente que chegou assim e falou para Jesus Cristo, Jesus Cristo, pode operar um milagre no servo desse homem. Por quê? Porque ele é bom. Interessante, né? Tem gente que a gente não consegue dizer, fulano, quem que é? Bom. Não, pode dizer qualquer coisa, menos que o fulano é bom. Mas Deus espera que aquilo que a gente aprenda nele seja replicado em nós. Vamos orar? Porque quem é Deus? O Deus da ressurreição. É o Deus que dá vida, é o Deus que limpa a vida, e é o Deus que escreve a vida. Interessante, né? É um Deus que dá vida, que limpa a vida e que escreve a vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai bendito, nós queremos agradecer, porque na Tua presença aprendemos ensinos maravilhosos a respeito da Tua identidade. E é à luz dela que nós aprendemos que deve ser o exercício na nossa vida de gratidão. Muito obrigado pela ressurreição. Muito obrigado porque o Senhor deu aquilo que nós não éramos capazes de nos dar. Mas clamamos a Deus onde levamos a palavra, aqueles que estão mortos, que o Senhor coloque vida, Pai, como já colocou no nosso coração. Que o Senhor produza essa vida nestas pessoas, porque só o Senhor pode produzir isso. E a Igreja do Cruzeiro quer caminhar dia após dia na completa dependência do Senhor.
Falamos, pregamos, mas só o Senhor pode operar a vida. Então, opera a vida através da Igreja do Cruzeiro. É isso que nós clamamos. Mas, Deus, obrigado pela limpeza. Nós não estamos sozinhos. Não é uma luta que nós vamos travar sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor continua atuando nos corações. Olha para os corações da Igreja do Cruzeiro e continua limpando, Pai, onde existe necessidade de limpeza. Continua purificando onde existe necessidade de purificação. Nos faz mais parecidos com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Com muito temor que nós oramos a Ti nessa noite, clamando por isso. Assim como o sunamita se derramou aos pés de Eliseu, nós nos derramamos aos Teus pés. E, ó Deus, muito obrigado por ser o grande escritor da história. Nem sempre nós entendemos todas as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça sermos mais misericordiosos. Faz a Igreja do Cruzeiro ser mais misericordiosa. Faz-nos sermos mais amorosos. Faz a Igreja do Cruzeiro ser mais amorosa com ela mesma. Abençoa-nos, ó Deus, e nos ajuda a sermos mais bons. Assim como o Senhor é bom. E quando nós caminharmos sem entendermos exatamente tudo, que o Senhor use de misericórdia conosco e nos guie em meio às nossas limitações de entendimento. A Tua obra é ampla, maravilhosa, complexa. Mas o Senhor está escrevendo algo belíssimo, um grande poema para cada um de nós. Ajuda-nos a entendermos e ajuda-nos a cumprirmos o propósito do Senhor para a nossa vida. Porque o Senhor é o Deus da ressurreição. Quem dá a vida, quem limpa a vida e quem literalmente escreve a vida. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção maravilhosa do Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.